Romanos capítulo 15. Os irmãos ausentes já informaram que eles não estão votando, viu? Que bom, que eles estavam atentos ao culto online. Romanos capítulo 15, versos 22 a 29. Talvez por conta até dos planos, não é? Nós vamos falar, como vocês bem viram, sobre planos. E o plano era que a família toda viesse, mas os planos de Deus era que um deles adoecesse. Não é? Olha os planos. O plano era que estivesse melhor durante a semana. Ontem piorou. Está em febre em casa, Thaís. Eu não sei que planos tinham os demais para vir ou para não vir, de ir e não vir. Ou de ir e ficar por lá. A gente nunca sabe. O que você vai ler aqui são os planos do apóstolo Paulo. Parece que Paulo vai mudar completamente de assunto agora. E eu creio que ele está fazendo isso mesmo porque a carta já está nos finalmente. É uma das mais longas despedidas do apóstolo Paulo nas suas cartas. Geralmente, Paulo gasta alguns poucos versículos e agora ele vai gastar um capítulo e meio praticamente para se despedir da carta aos Romanos, o que já começa a nos preparar para o desmame de Romanos, porque estamos terminando a exposição desta carta. Em Romanos capítulo 15, nós vamos dos versos 22 a 29 e eu peço que vocês acompanhem a leitura que diz o seguinte: essa foi a razão porque tenho também muitas vezes, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora eu estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Até aí. Já oramos, já nos preparamos, então vamos ouvir o que Deus tem a nos falar esta manhã. Até porque é muito interessante essa parte final, porque é tocante, é pessoal, dá a nós acesso ao coração do apóstolo Paulo e a maneira como ele, de maneira tão afetuosa, próxima, pastoral, se referia aos seus irmãos, mas também porque o assunto principal desse trecho final, quando Paulo se despede, são os muitos planos que ele estava fazendo de viagem, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é interessante como Deus agenda as coisas, não é? E justo no domingo de eleição, nós estamos falando sobre planos, os de Paulo, os que Deus tem para Paulo e o que Deus tem para nós e os nossos planinhos. E como Deus normalmente os frustra. O interessante também notar que hoje muita gente tem muito plano. Temos muitos planos acontecendo hoje ao mesmo tempo. O plano de ser eleito, o plano de ser reeleito, o plano de mudar o país, de manter o país, de destruir o país. Qual é o plano de Deus para o nosso povo? Em breve nós vamos descobrir. Qual é o seu plano? O seu plano é sair daqui e ir aonde? Fazer o quê? Votar, não votar? Não votei, não fui para casa. Fui para casa. Não vou conseguir e por aí vai. Falei rapidamente para as crianças um pouco da minha história, né? Deus tem uma
curiosidade comigo, que é sempre estar frustrando os meus planos para mostrar que Ele é o Senhor. Toda vez que eu me entrego aos planos de Deus, sem muitos planos da minha parte, as coisas começam a fluir melhor. Meu chamado foi assim. Sempre tem um anjo, um negócio que aparece. Eu me lembro quando eu estava no seminário que eu era o único aluno que não tinha um anjo que tinha falado para ele ser pastor. Era frustrante. É que não dava para você ser ovelha do reverendo Eber e dizer que um anjo tinha aparecido para te chamar para ser pastor. Não ia dar muito certo. Do Eber, do Onésio e tendo sido ovelha do Tarcísio. Então, um combo um tanto peculiar que impedia que anjos aparecessem para te dizer que você devia ser um pastor, ainda que vocês saibam que de fato um anjo apareceu, mas isso é um assunto para outro dia. E aí eu tinha vários planos. Um deles era me casar e eu precisava de dinheiro. Então eu cheguei para o pastor e disse: meu plano ao ir para o seminário é estudar à noite. E ele disse: você vai estudar, o reverendo Onésio disse: você vai estudar de manhã. Eu falei: mas aí eu não vou conseguir trabalhar. Ele falou: mas agora o que importa é você fazer um bom curso e nós queremos que você faça o curso pela manhã. Então já começou, né? Frustrado, né? Meu plano era 1, no seminário, 2, na igreja. Deus foi mudando tudo. O dia em que eu me senti chamado não foi um dia de anjos, foi um dia de crise. Eu sempre fui o tipo da pessoa que gostava de ter tudo muito planejado, meu futuro planejado. Eu era meio encrencado com isso desde muito cedo. Eu sabia exatamente o que eu iria fazer. Eu ia passar pela escola, fazer aquele curso, arrumar aquele emprego naquela empresa. Eu sempre estudava muito sobre isso. Então, quando eu fiz eletrônica, eu imaginava que eu ia trabalhar na IBM ou na Ericsson. Eram as empresas que na época... E dali eu iria para aquela outra e daquela outra. Eu tinha um plano para lá. Vocês imaginem, né? IBM e Ericsson, não é? Que coisa, né? E quem diria? É que naquela época ainda estava nascendo o telefone Baby, não sei das quantas lá, da Nokia, que pode passar um caminhão em cima e não quebrava. A Nokia eu já não achava que eu podia trabalhar. Um dia eu entrei no meu quarto, confuso, já não sabia mais o que eu queria da vida, tudo parecia tão nebuloso. E aí eu ajoelhei na minha cama e disse: chega, Deus, faz comigo igual fez com Abraão. Eu não quero mais fazer planos. Nada está claro, nada dá certo. Eu não consigo arrumar emprego, eu não consigo desempenhar bem na escola, eu não consigo fazer nada do que eu estou planejando está dando certo. Só me mostra o seu caminho. Eu me rendo, eu faço o que o senhor quiser. E quando eu saí do quarto, eu não lembro quem em casa perguntou: e aí, o que você vai fazer? E a resposta foi: eu vou para o seminário. Nem eu imaginei que aquilo estava saindo da minha boca. Claro que a reação mais natural para isso foi: quê? Depois eu fui para o pastorado. O que eu queria? Viver minha vida. O que para mim era o pastorado? Aquela cena linda em que você passava a semana toda estudando, lindamente, fazendo uma exegese profunda e detalhada do texto. Eu imaginava que o meu ministério seria igual de João Calvino, entendeu? Estudar e escrever, e de vez em quando aparecer para pregar. Preferencialmente só aparecer para pregar. Abrir um alçapão no púlpito, eu aparecia, pregava e ia embora. Entendeu? Depois eu descobri que tinha que cumprimentar as pessoas na porta. Ok, tinha um preço a pagar. Cumprimentava as pessoas, iam embora, eu ia embora, cada um vivia a sua vida. Não é isso? Igreja é isso. O pastor prega como ser crente, você que é crente ouve como ser crente, cada um se esforça para ser crente, problema seu. Até um dia. É engraçado eu contar como é que eu imaginava que ia ser meu ministério quando vocês conhecem como ele é, né? Até que um dia alguém me ligou, até que algum dia, tipo, demorou o quê? 1 ou 2 semanas, que eu era pastor, e alguém me ligou e disse assim: pastor, eu quero conversar contigo. Eu: pois não, já está conversando, né? Ele: não, presencialmente, vamos lá nos encontrar. E fomos até a igreja, sentamos no último banco, ele me contou um problema pessoal, e eu fiquei perguntando por que raios ele está me contando isso.
Demorou uns minutinhos, eu me percebi, eu sou o pastor. Eita. E aquilo começou a acontecer, e não era meu plano. Quando passou o vendaval, eu queria muito estudar. Meu plano era fazer apologética ou filosófica. Por um breve momento passou pela ideia fazer o curso de sistemática, teologia sistemática. Me formei mestre em aconselhamento. Quase nada do que acontece na minha vida era parte dos meus planos. Eu planejo, Deus fala assim. Tem até um ditado que diz que quando a gente faz planos, Deus ri lá no alto e diz bobinho. Não é? A gente tem muitos planos. O que você está vendo aqui é o plano do apóstolo Paulo. E o que é mais incrível de tudo que você lê são versos 22 a 29. São, se eu não contei errado, 7 versículos onde Paulo está contando pormenorizadamente não só o que, mas como ele pretende fazer. E quando Paulo escreve essa carta, Paulo não tem ideia do que lhe vai acontecer. E se eu dissesse a vocês que basicamente nada do que ele escreveu aqui aconteceu? E essa era a minha dúvida. Foi o quebra-cabeça. Primeiro porque você vem numa linha de pensamento na carta aos Romanos e muito abruptamente Paulo vai encerrando isso e de repente, depois de explicar qual é a sua missão, olha aí os versos 14 a 21, Paulo diz que em primeiríssimo lugar ele é um homem em missão, ele está comprometido com a missão que Deus lhe deu. E a missão dele é não lançar fundamento onde fundamento já existe. Não, quando Paulo diz, no verso 23, que já não tem mais campo de atividade nas regiões onde ele está atuando, não significa que não exista nada para fazer. Significa que o fundamento já está lançado, que alguma coisa já começou. O trabalho dele não é dar manutenção, fazer crescer. Ele deixava os presbíteros lá ordenados e prontos para dar prosseguimento aos trabalhos. Ele não estava pensando nisso, estava pensando em começar os trabalhos. Uma vez que já haviam plantações de igrejas por ali, ele pensava agora em ir para a região da Espanha, bastante longe, lá na pontinha da Europa, da perspectiva da onde Paulo estava, bem ao oeste da região onde ele estava atuando naquela época. E ele esperava fazer uma passagem por Roma, só que de uma maneira muito inusitada. E essa era a razão pela qual Roma ainda não havia sido priorizada. Por quê? Porque Roma era plantação de outro, era outro fundamento. Então, Paulo não tinha interesses de passar por Roma e pastorear aquela igreja, porque já tinha uma igreja lá. Então, se tem uma igreja lá, Roma não é uma prioridade. Prioridade é onde não tem igreja. E essa, diz o verso 22, foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. E você sabe que o apóstolo Paulo era o tipo da pessoa enervante que tinha a paciência praticamente infinita. É assim, acabei de me converter, preciso passar lá em Jerusalém para pedir a bênção dos apóstolos. Ele foi 3 anos depois. 3 anos depois. E quando Pedro falou assim, volta aí qualquer dia, volto, claro, 14 anos depois ele voltou. Paulo era aquela pessoa tranquila, não tinha essa pressa toda. Então, eu vou passar aí em Roma, já, mas antes eu preciso plantar uma igreja em 14 outros lugares. E essa é a razão pela qual Paulo vai dizer no verso 23 que não é que faz tempo que ele deseja visitá-los. A expressão no original diz que fazem muitos anos, desde o momento em que Paulo desejou ir, e talvez até a notícia de que Paulo queria ir para Roma chegou, se passaram anos. Desde há muito desejo visitar-vos. É uma expressão muito fraca perto do tempo
que Paulo planejou e desejou ir a Roma, mas não priorizou Roma como parte da sua jornada e do seu itinerário. Ou seja, planos e planos e planos. Mas Paulo está pedindo ajuda missionária. O objetivo final é o mesmo que você viu durante a liturgia. Paulo muitas vezes pregava o evangelho para que as pessoas tivessem certeza de que ele não estava correndo em vão. Então ele pastoreia ao mesmo tempo que evangeliza Roma, através dessa carta, para que quando ele passe por lá, ele não passe na obrigação de plantar a igreja ou de pastoreá-los, mas apenas de usá-los como trampolim para ir até a Espanha, o que de fato era um grande salto da Itália até a Espanha, se você parar para pensar hoje, mas que ele imaginava que fosse ajudado, porque ali seria uma espécie de base missionária que ajudaria Paulo a alcançar o extremo das regiões da Europa. Paulo falou dos seus motivos pessoais, Paulo falou dos seus motivos ministeriais, Paulo falou dos motivos celestiais, do plano de Deus para salvar os gentios, e assim a gente vai tendo acesso à maneira como Paulo se relacionava com os irmãos, percebendo aí algumas características muito interessantes, como cuidado, respeito, amor à obra, linguajar puro, tudo isso dominando o cenário. É um momento pessoal entre o apóstolo Paulo e aqueles irmãos. E a minha dúvida permanecia. A carta acaba sendo um documento histórico. E a gente sabe que o resultado final não foi exatamente aquele que Paulo planejou. E a minha pergunta é, por que Deus permitiu que ficasse registrado de maneira inspirada esses fatos, esses planos, não os fatos, esses planos? Pensa bem, é a Bíblia, é a palavra de Deus, o objetivo final é a nossa edificação. Será que Deus quis apenas saciar a nossa curiosidade histórica? Por que deixar registrar os planos, não os atos, não o que aconteceu, não os fatos? Porque os fatos não foram esses. Paulo não chegou à Espanha, o que tudo indica. Paulo não foi para Roma passar um tempo com a igreja, pregar, desfrutar da comunhão dos irmãos. Quando Paulo foi para Roma, e a partir dessa carta, anos depois, ele foi preso. Ele disse, eu cheguei em Roma. Falei, sim, mas não do jeito como ele planejou. Deu tudo errado. E a minha pergunta é, por que Deus deixou registrar? Para ficar, assim, claro na história que os planos de Paulo ficaram frustrados? Porque esquisito, né? Eu achei esquisito, né? Então vamos contar essa história para vocês entenderem. Primeiro entender qual que é o plano do apóstolo Paulo, entender mais ou menos o que estava planejado para você entender qual é a lição desse texto. Porque se você não entender essa história, fica esquisito. É claro que a minha tentação, e acho que a tentação de todos, primeiro, é muito difícil ver quem prega nesse texto, tá? Muito difícil. Porque tem uma doutrina aqui. A única doutrina que tem é aquele do verso 27, quando Paulo vai falar que os cristãos gentios são devedores das bênçãos espirituais dos judeus, mas Paulo já gastou 2 capítulos no meio da carta para falar isso, a essa altura não é novidade. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes. Então, algumas coisas que você precisa entender é que Paulo tem em mente 3 destinos específicos, tá? Então, Paulo olha para o futuro e confia aos romanos o seu plano de viagem. Eu não sei como é que é você, mas eu entendo o que Paulo está fazendo. Paulo está fazendo o que nós fazemos na minha família. Quando meus pais vão viajar, quando a minha irmã vem viajar para cá, quando a gente vai viajar, a gente sempre manda para um familiar o itinerário. Não é? Para, se alguma coisa acontecer, foi nessa direção que a gente sumiu. Né? Então a gente sempre compartilha o itinerário. Então, o plano do apóstolo Paulo, se você parar para pensar, é pegar um navio para Corinto e de ir lá para Jerusalém.
É muito inusitado porque o objetivo do apóstolo Paulo é ir para a Espanha. Ele quer passar por a Itália. Mas antes ele vai fazer toda uma volta para passar em Jerusalém. Lembrando que essa volta aqui é para desviar de um mar Mediterrâneo. E é super complicado fazer essa descida até Jerusalém, para depois de Jerusalém ir de navio, provavelmente, até Roma, que seria o caminho mais rápido, e de Roma até a Espanha. Esquisito, não é? Então vamos lá, parece que é tudo isso. E nessa passagem receber algum incentivo missionário, provavelmente de caráter financeiro. Se Paulo fosse fazer todas essas viagens de navio, o que indica ser o caminho mais rápido, ele iria percorrer 1.300 quilômetros na primeira jornada, 2.400 quilômetros no segundo eixo e 1.100 quilômetros no final, perfazendo um total de, no mínimo, 4.800 quilômetros. Vocês já fizeram essa conta de onde dá para chegar? É como se a pessoa dissesse assim, estou morando em São Paulo, vou visitar a minha família lá em Brusque, mas antes eu vou dar uma passadinha em Goiânia, que é caminho, aproveitando que eu estou em Goiânia, já passo em Cuiabá, dou um pulinho no Uruguai, no Paraguai, fazer umas comprinhas, e chegando em Brusque eu passo antes ali em Joinville, que tem tudo a ver. Mas para que você deu essa volta toda? Não é melhor ter vindo de uma vez? Não, é que eu tenho planos. Esquisito, né? Quando você vai olhando para esse texto, você fala, gente, isso aqui não vai dar em lugar nenhum. Isso aqui não vai dar nenhum. Seria muito mais interessante que parte dessa viagem fosse feita por mar e não por terra, mas Paulo tinha que passar em Jerusalém para deixar um donativo. É isso que Paulo está dizendo agora. Eu queria muito passar aí, verso 25, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. E a razão para isso é que os crentes da Macedônia e da Acaia, quer dizer, se você não entende onde está Macedônia e Acaia, você pensa que eram duas cidades juntas, no mesmo presbitério, que juntaram um dinheiro. Não, Paulo já estava há anos coletando esse dinheiro. Macedônia ficava no norte, Acaia no sul. Ou seja, Paulo está dizendo que todo aquele eixo da região central da Europa tinha contribuído e ele ia levar o donativo que ele coletou durante anos para Jerusalém. Paulo devia estar com a mochila enorme. E aí ele vai para Jerusalém entregar esses bens materiais, como ele diz aqui no verso 29. O objetivo dele é ajudar, beneficiar os pobres, não é? Lá em Jerusalém. E tendo concluído isso, verso 28, e então a Espanha passando por Roma. Tá? É evidente que Paulo tinha um interesse muito grande que isso acontecesse. E a minha pergunta é por que alguém se empenharia tanto em fazer isso? Por que Paulo está levando isso tão a sério? Tudo nesse texto é complicado. Você sabe, eu acho que você está percebendo que deu trabalho amarrar tudo isso. Por que Paulo, a segunda pergunta que eu me fiz, já que Paulo disse qual eram os planos e eles não se concretizaram, a minha pergunta seguinte foi, por que o apóstolo Paulo fez questão de presencialmente, estando no meio do caminho, que Paulo gastaria o quê? 800 quilômetros dali onde ele estava até Roma, porque primeiro passar em Jerusalém, para depois voltar para Roma, para depois então, porque ele fez questão de ir pessoalmente até Jerusalém para levar os donativos da Macedônia e da Acaia. Tudo isso levantado de perguntas, eu estava lutando com isso durante essa semana para poder trazer uma mensagem coerente. Então, algumas coisas me saltaram aos olhos e eu quero compartilhar elas com vocês. Eu imagino que a essa altura agora você já entendeu
qual era o plano do apóstolo Paulo, qual o itinerário que ele ia fazer, mas ainda não entendeu por que isso está aqui na Bíblia. A primeira lição que eu vejo aqui nesse texto é que Paulo fala tudo de maneira muito indiferente, muito fria, muito tranquila, porque ele tem certeza de que Deus é soberano sobre os planos. Mas uma coisa fica muito clara, e essa é a primeira lição. O fato de você saber que Deus é soberano não deveria ser um desestímulo a fazer planos. Faça planos. Nós perdemos a capacidade em nosso tempo de sermos verdadeiros calvinistas. Principalmente depois do século XVII, onde a gente teve uma exacerbação de todos os elementos da fé reformada, conhecido como movimento puritano, e ele não parou por aí. O movimento puritano teve uma exacerbação que foi o movimento pietista, e o movimento pietista teve outra exacerbação e por aí vai. Nós estamos hoje vivendo uma exacerbação que volta à fé reformada, que é uma espécie de hipercalvinismo. No hipercalvinismo você vira fatalista. Deus vai cuidar de tudo e eu não preciso cuidar de nada, e fazer planos a gente deve fazer sempre de maneira muito tímida. Curiosamente, por outro lado, você tem a versão mais triunfalista do Evangelho, que diz que você tem que fazer plano, e tem que fazer plano com confiança, porque Deus há de abençoar. Que é o famoso, eu vou fazer se Deus quiser, e Ele quer. Vocês já ouviram isso? Todo mundo fala isso, né? E quando eu olho para esse texto, eu não vejo o apóstolo Paulo dizendo que Deus quer muito abençoar os seus planos. Nós vemos um homem que faz planos debaixo da providência divina e confia plenamente nessa providência. Outra coisa que a gente vê dentro desse ponto, quando você fizer planos, seja específico. Paulo não apenas fez planos, mas ele os fez com especificidade. Ele tinha o roteiro pronto e absolutamente nada deu certo. Paulo falou assim, uma viagem tranquila daqui a ali de navio, naufragou. Rapidinho, eu vou passar em Jerusalém, vai dar tudo certo, foi perseguido. Eu vou deixar o donativo, deixou e depois não conseguiu partir. Demorou alguns anos, a ideia era passar pouco tempo, passou mais tempo. A ideia era chegar lá de um jeito, chegou de outro. Anos depois, preso, não foi para a Espanha. Alguns acham que sim, outros acham que não. Tanto faz, nada do que está aqui realmente aconteceu do jeito como estava escrito aqui. Agora, está escrito para você olhar para o apóstolo Paulo e ver um homem tranquilo fazendo planos sem a menor garantia de que eles vão acontecer. É sempre bom você ter um plano. A, B, C, D. Tenha planos, mas saiba que Deus não tem nenhum compromisso com os seus planos. Deus não tem compromisso com os seus planos. Mas então, qual é a razão de planejar? Quando você não planeja, está planejando um fracasso iminente, você está planejando a inércia. É inevitável que a gente planeje. É inevitável que a gente tenha alvos, objetivos. Mas o problema é quando você confia que os seus alvos e os seus objetivos cumpram os seus desejos. Meus queridos, alvos e planos e tudo mais não são questões de mapa, de itinerário, são questões do coração. Objetivos, estratégias e desejos são questões do coração. Deus não quer que você não tenha objetivos. Deus não quer que você não trace estratégias. Deus só não quer que você ache que elas servem para cumprir os seus planos, os seus desejos. Os nossos planos têm que estar debaixo e submissos aos planos de Deus. Essa é a razão pela qual muitos evangélicos hoje querem já planejar igual Deus. Eles querem saber qual que é o plano de Deus, já planejar sabendo que 100% vai dar certo. É o famoso, quero estar no centro da vontade de Deus. E quem está na periferia da vontade de Deus? Quem está fora do plano de Deus? Quem não está no centro do plano de Deus? Bobeira é essa. Isso é uma tolice. O problema está em a gente achar, de novo, que ao estabelecer um objetivo
E para alcançá-lo, traçar estratégias, eles servem simplesmente para a satisfação de nossos desejos. Planejar é um assunto do coração. Deus quer que você planeje, porque enquanto você planeja e se coloca os seus planos em submissão, submete esses planos à vontade de Deus, disposto a vê-los frustrados, não se trata de quanto ou quando os seus planos vão se cumprir. Se trata de Deus domesticar o seu coração. Deus quer que você planeje, Deus vai te frustrar, porque o soberano da história é Ele. E eu sei que é horrível ter os planos frustrados. Comecei contando um pouco da minha história, porque de frustração de planos eu entendo. Eu sei como é. E se você fala assim, eu estou frustrado porque na minha vida não está correndo do jeito como eu planejei, então você está no lugar certo para aprender as lições que o apóstolo Paulo aprendeu. Temos que aprender a planejar debaixo da vontade soberana de Deus. Isso significa colocar, não um plano B, não estar pronto para uma nova. É só saber que algumas coisas Deus não vai deixar acontecer. Deus não vai deixar acontecer. Quando você planeja debaixo da soberania de Deus, isso não significa que você está consultando a vontade de Deus para planejar certo. Deus está dizendo, planeja, querido, planeja, faz você achar que deve. E quando não der certo, você já sabe que não era a minha vontade. Deixa eu mostrar isso na prática, porque acho que exemplos acabam como janelas, trazendo o ar para dentro da sala do intelecto. Uma certa feita, eu convidei um coral para, a pedido da SAF, para cantar na igreja. E naquela semana eles ligaram dizendo que não viriam mais. Eu falei, que pena. Ele falou, pois é, Deus não quis. Aí eu fiquei curioso, como é que vocês souberam que Deus não quis? Ele falou, não, porque é o seguinte, começou a semana, tá tudo certo, nós vamos aí. Aí segunda-feira furou o pneu do carro do regente. Aí, na terça-feira, estragou o motor do carro de uma dos cantores do coral. Na quarta, eles perceberam que a toga não ia ficar pronta depois que mandaram lavar. Falaram, Deus não quer que a gente vá. Aí eu falei assim, eu acho que Deus queria que vocês viessem, mas vocês decidiram não vir. Vocês tentaram vir? Sei lá, de ônibus? De outro jeito? Você sabe que a gente é assim, a gente pede a Deus sinalzinho e a gente vai meio que percebendo. Será que Deus quer? Aí você vai para tal lugar, digamos uma programação da igreja. Aí você sai de casa, você percebe que saiu atrasado. Ih, acho que Deus não quer que eu vá. Aí você pede o Uber cancela. Você fala, aí eu acho que Deus não quer que eu vá. Aí você vai de ônibus, o ônibus quebra. Você fala, ih, eu acho que Deus não quer que eu vá, vou voltar. E se Deus quer que você chegue atrasado? Sabe como é que a gente sabe que Deus não quer que a gente vá? Quando você não consegue chegar. Vou mudar de caso. Eu era o pregador da noite. O pastor não iria poder pregar, eu era o pregador, o seminarista. E então fui, lindo e cheiroso, buscar a minha noiva, Marcela, no meu possante Uno 93. Botei todo mundo no carro e fui fazer uma jornada tipo apóstolo Paulo. Né? Eu moro, quem sabe de São Paulo vai entender que é quase que o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu morava em Santana, Zona Norte, então eu fui até Guarulhos buscar a minha, ia deixá-la em Santana de volta na igreja, para que a minha sogra e minha cunhada pudessem cantar no coral e tocar na orquestra. Meu sogro já estava na igreja porque era presidente da junta diaconal, e eu iria dali com a Marcela para São Bernardo do Campo, onde eu iria pregar, onde eu trabalhava como seminarista. Então era uma jornada tipo apóstolo Paulo. Saí de casa, o carro foi lindo e suave, cheguei lá, botamos todo mundo dentro do carro, uma chuva, mas sabe, dilúvica, e o carro resolve parar na Dutra. Mas ele não é que ele parou do tipo aconteceu alguma coisa, ele só desligou. Tipo, acabou a bateria, não quero mais ir.
E o tempo passando, quem conhecia meu carro à época sabe que ele de vez em quando fazia isso, era só ter paciência que uma hora ele pegava. Aí ele pegou, o carro pegou, a gente continuou a jornada. Chegamos e na igreja? Não. Uma quadra antes de chegar à igreja, o carro não pegava, o carro não pegava, o carro não pegava, o carro não pegava, e não sei o quê, e todas as donzelas dentro do carro. Naquela época eu ainda era um tanto quanto bruto, deu para fazer o que eu vou descrever aqui. Eu vendo a coisa ficar insustentável, eu saí do carro, falei, vai todo mundo ficar dentro do carro, só a mais magra vai pro volante, o restante mantém o freio de mão abaixado e ora. E eu fui para a chuva empurrar o carro com 3 mulheres dentro. Graças a Deus, um diácono vendo aquele esforço, resolveu sair na chuva para me ajudar. Eu empurrei o carro com elas lá dentro. O que elas não sabem foi a dor que deu na coxa e eu ficando com... Como é que faz quando os músculos torcem para dentro? Deu aquilo lá, os dedos assim. Eu já estava torto lá fora, mas mantendo a pose, empurrando o carro, molhado até dizer chega. Desisti de ir? Nada. Reverendo Joseph Klimber. Fui lá, me enxuguei, botei a roupa, o carro não pegou, pedi para meu pai não, naquele dia não ia vir, porque não sei o que, não deu certo no coral. O cara que finalmente eu peguei o carro do meu pai estava preso dentro da garagem, não dava para tirar, metade do coral tinha que tirar o carro para eu tirar o carro do meu pai. Conclusão, a hora que finalmente eu consegui pôr o nariz do carro para fora, a minha noiva falou assim, se o culto daqui já começou, você quando chegar lá, vai ter acabado. A essa altura eles já arrumaram um pregador. Lembrando que nesse ínterim, a bateria do celular acabou. Fiquei. Eu conto essa história porque depois a frase que eu disse para ele foi, meu irmão, eu tentei de todo jeito, mas Deus não deixou. Porque já tinha acontecido outras vezes em que meu carro quebrou, na hora de sair para casa, e eu falo, pai, meu carro quebrou. Ele falou, deixa sua velharia aí, vai com o meu. E eu fui, preguei, voltei com o carro do meu pai. A gente desiste muito fácil dos nossos planos, porque a gente não tem persistência e quer que Deus simplesmente torne tudo suave e que as coisas aconteçam linda e maravilhosamente, esquecido que planejar e executar o plano às vezes exige persistência. Mas como é que eu sei que não quer? Quando não acontece. Quando Deus não deixa acontecer. Como é que a gente sabe que o plano do apóstolo Paulo estava errado? Que não era essa a vontade de Deus? E que mesmo assim Deus deixou registrar na Bíblia que não era a vontade dele, mas que era a vontade do Paulo. Para que a gente para que a gente soubesse que a nossa vontade não é soberana. Para que a gente olhasse para os planos de Paulo e dissesse, eu te entendo, eu também passo por isso, e eu também estou disposto a isso. Deus não quer que você deixe de fazer planos. Deus quer que você planeje debaixo da sua soberana vontade. Segunda coisa que eu vejo aqui. Quando eu vejo esse interesse do apóstolo Paulo de presencialmente e de tanto cuidado de levar esse donativo a Jerusalém, quando ele se refere aos crentes em Jerusalém como os santos, versos 25 a 27, Paulo diz que havia uma mistura de dádiva com dívida. Havia uma dádiva financeira que era uma retribuição da dádiva por serem enxertados na oliveira santa. Os gentios não eram, por natureza, filhos da aliança. Mas eles foram aceitos como tais, e Paulo queria deixar claro para os irmãos de Jerusalém, assim como vocês observaram ao longo da liturgia, o interesse do apóstolo Paulo de sempre que possível demonstrar que era o mesmo evangelho, a mesma igreja, mas missões diferentes. Vocês têm mais missão com os circuncisos, eu com os incircuncisos, mas somos uma só igreja, não há inimizade nem separação.
nós fomos grandemente abençoados pela teologia e pelo Messias judaico, nós não podemos deixar de retribuir financeiramente para ajudar os pobres de Jerusalém. A reciprocidade gerava uma dívida dadivosa. Ou seja, eles estavam em dívida com o povo de Jerusalém e Paulo queria deixar isso bem claro. Outra coisa que ficava clara, Paulo tinha um ministério para muito longe das regiões próximas a Jerusalém. Era outra cultura, outra língua, outra cara. Quando Paulo estava planejando para onde ir, se para o Oriente ou para o Ocidente, ele disse que viu em visão um homem macedônio, ou seja, ele devia ser tão fisicamente distinto que dava a perceber para que lado que Deus estava inclinando. Ou seja, não tinha nada a ver. Paulo estava ocupado com outras coisas. E quando a gente está muito distante das realidades originais, a gente tende a desprezá-las. É como quando você deixa o interior, ou o sul, ou o norte, e você vem para cá, para São Paulo, e fala, nada a ver isso aí, aqui a coisa funciona diferente. É tão difícil, às vezes, explicar, nossa, vocês fazem escola dominical à noite e não é pecado, né? Você faz online ainda, não é? As coisas esquisitas, as pessoas estranham e a gente tende a desprezar o diferente. Quando Paulo vai para as regiões dos incircuncisos, ou seja, pregar aos gentios, o único pedido dos 3 apóstolos que ele viu na vida foi: lembre-se dos pobres. Lembre-se dos pobres. Alguns desses irmãos que você vai converter não passam pelo que a gente passa. Eles são cidadãos do império, eles são gentios. Nós somos perseguidos e a tendência é que a gente sempre tenha uma igreja pobre, e de pobreza aqueles homens entendiam. Eles recebiam doações para tentar mitigar de alguma forma o sofrimento. Atos fala que eles vendiam das suas posses e propriedades para se ajudar mutuamente. A igreja tinha que administrar esses haveres porque haviam muitos pobres. E ele diz, Paulo, não se esqueça dos pobres. Então Paulo, quando passa por aquelas regiões e fala, eu vou pregar para vocês um Jesus que veio dos judeus, que vai salvar vocês, vai levar vocês para o céu, mas eles têm muitos pobres lá. O que vocês pretendem fazer? Vamos ajudar. Paulo estava cumprindo. O objetivo do apóstolo Paulo era lindo, era benéfico, era abençoador, e Deus não abençoou os seus planos. Essa é a segunda lição. Não é porque os seus planos são piedosos e as suas intenções são boas que Deus necessariamente tem que abençoá-los. Eu também já vi muito disso nesse universo cristão. Deus, eu estou pedindo uma coisa tão boa, por que Deus não me dá? É santo isso que eu estou pedindo? Por acaso, Deus, eu estou pedindo riquezas para viver em luxo? Não, eu quero riquezas para abençoar as pessoas. Deus, não estou pedindo muita coisa, eu estou pedindo um marido, uma esposa, Deus, eu estou pedindo um filho, Deus, eu estou pedindo coisas lícitas, eu estou pedindo um emprego, Deus, eu estou pedindo coisas justas, Senhor, eu estou colocando um plano diante do Senhor. Qual é? Eu vou passar em Jerusalém, levar os donativos, depois eu vou para a Espanha, passando por Roma para desfrutar da bênção dos dons de Roma, abençoá-los com os meus dons, ser ajudado financeiramente para levar o reino para a Espanha. Tem objetivo mais piedoso? Sabe o que Deus disse? Lindo, Paulo, mas esse não é o meu plano. Não é porque você tem desejos piedosos, benéficos, bons, abençoadores, que Deus se vê na obrigação de abençoá-los por causa disso. Não está em você a motivação, está em Deus. Quando a gente tem isso aqui registrado, é uma espécie de balde de água fria. O apóstolo Paulo, por anos, tentou passar em Roma. Anos. Quando finalmente, o apóstolo Paulo chega em Roma,
ele chega preso. Quando finalmente ele chega em Roma, não é a igreja que ele vai conhecer. Ele vai ter que ser visitado na prisão. E conhecer os irmãos de Roma um a um, na visita que recebeu. Esse não era o plano. Você fala assim, mas Deus não abençoa quando a gente deseja corretamente? Às vezes você tentar esse tipo de barganha com Deus. Pastor, eu só quero desejar do jeito certinho. Me ensina que se eu desejar certo, Deus abençoa. Se eu quiser coisas boas, Deus abençoa. Se eu pedir assim, Deus, me dá muito emprego para que eu possa dar um bom dízimo para abençoar a nossa igreja. E Deus pode dizer assim, acho que esse não é meu plano, não. Porque tem muita gente que é abençoado com emprego e não dá nada. Tem muita gente que quer abençoar muito e Deus dá um empreguinho assim, que é só mesmo o dízimo, né? E é assim que vai. Você acha que isso é lindo. Deus, eu quero muito abençoar. De novo um exemplo. Quando nós estávamos para trocar de carro, nós miramos um pouco alto. Minhas filhas estão aqui de prova, que a conversa entre eu e minha esposa era: nós precisamos de um carro maior, que atenda mais do que a nossa família, para a gente poder abençoar algumas pessoas da congregação. Lindo, né? A gente pensou, com um pedido desse, Deus vai dar uma Kombi para nós. Deus vai dar um micro-ônibus, vai chegar a Nunes em casa e vai dizer, esse novo modelo de micro-ônibus que nós adquirimos é uma doação, porque Deus tocou o nosso coração, alguma coisa aconteceu, não sabemos explicar. A gente imaginou que Deus nos daria um carro de 7 lugares ou mais. E não foi isso não. Esses dias eu estava conversando com a Marcela, né? Quem diria que um dia a gente estaria neste carro, nessa configuração? Ela falou, pois é, a gente queria muito abençoar outras pessoas, mas aprove a Deus não fazê-lo. Falávamos ontem em viagem, eu falei, pois é, curioso, né? A gente tinha um objetivo e várias vezes nós externamos esse objetivo até, e Deus disse assim, não quero não. E a gente fica assim, mas Deus não quer que eu abençoe outras pessoas. Deus não quer que eu vá pregar o evangelho na Espanha. Deus não quer que eu ajude os pobres. O ponto é que Deus quer que você tenha desejos piedosos. Isso aqui não fala sobre Deus, fala sobre o Paulo. Isso aqui mostra que o apóstolo Paulo tinha um coração piedoso. É bonito de ver o coração crente do apóstolo Paulo. Só que o seu coração piedoso, pastoral, lindo, preocupado. Paulo era um homem honrado. O que você vê aqui é honra. Um homem que olhou nos olhos de Pedro, Tiago e João e disse, eu não me esquecerei dos pobres. Fez questão de ir presencialmente e pessoalmente dizer, está aqui. Eu não esqueci. Eu sou um homem honrado. Você fala, Deus vai honrar. Não é isso? Deus vai me honrar. Aí, não, Deus não tem que te honrar, é você que tem que honrá-lo. Não é a sua honra, a sua piedade, a sua fé que Deus abençoa. Só existe um plano perfeito. Não é porque você está bem intencionado que Deus necessariamente vai fazer conforme você planejou. Às vezes Deus frustra desejos piedosos. E essa é a parte mais difícil da gente entender. Por que Deus frustraria desejos piedosos? E a resposta é, não sei. Não sei. Se eu soubesse, eu já teria uma explicação para as frustrações da minha vida. Não sei. E isso está aqui porque algumas coisas a gente não vai saber mesmo. A razão talvez mais óbvia seja, eu tenho meus planos frustrados porque eles não bateram com os planos de Deus. Isso é para criar na gente submissão. É para que a gente entenda que Deus é soberano. Por fim, verso 29 é o verso que me chama a atenção e eu acho que ele merece um cuidado especial. Porque
olha a maneira como Paulo termina. Eu bem sei que. É uma expressão que significa que Paulo tinha toda a certeza do mundo, mas naquela certeza triunfalista da glória do Deus quiser e Ele quer. É mais do tipo, eu tenho certeza, eu estou certo, de que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Quando alguém diz uma expressão dessa, sendo um apóstolo, você tem certeza que a coisa vai acontecer, não é verdade? Imagina você dizer um negócio desse, eu vou na plenitude da bênção de Cristo. É isso. E é só, você vai. Você vai. Se Deus não abrir o mar, Ele me fará andar sobre as águas. Aqui não tem tempo ruim. Você já ouviu falar disso aí? Aqui não tem essa não. Se Deus não abrir diante de mim o mar, eu vou andar sobre as águas. Aqui, ó. Eu falou, tá falido. Irmãos, ontem eu fiz uma referência a esta doce canção, cuja expressão máxima é algo que eu não imagino o que seja. Eu não consigo visualizar a cena de alguém rompendo em fé. Não consigo imaginar o que seja isso. Mas quando me apresentaram essa música, eu me lembro que eu comecei a fazer uma crítica e era a minha primeira igreja e os presbíteros vibraram muito, porque eles finalmente encontraram alguém que estava enxergando o óbvio. Que a minha pergunta é, e se Deus, ao invés de querer que você ande sobre as águas ou abra o mar, Deus te dá um barco e diz rema? E se Deus não quer que você atravesse o mar? Quantas possibilidades? Teve uma vez, lá na cidade, uma cidade muito mística no interior de São Paulo, muito cheia de misticismo, parece que das saídas do inferno fica para lá, segundo uma certa profetisa, né? Uma fica no Texas, outra fica lá, no Brasil. E por causa disso, com medo de que um dos chifres de Beelzebul saísse bem em Barretos, os pastores da cidade resolveram ungir os 4 cantos da cidade para que Satanás não viesse à festa do peão. Não é brincadeira isso. E uma das igrejas, isso aconteceu antes, 2 anos antes de eu assumir a igreja, então eles me contaram que era uma novidade. Uma das igrejas tentou que todo ano Satanás vai para a festa do peão. E eles, naquele ano, eles não queriam que Satanás fosse. E alguns anos antes, eles tentaram impedir que Satanás fosse à festa do peão usando a unção do leão. Não aquela que você anda igual um gato. É outra. É quando o leão é que dá a unção. E como é que o leão marca território? Urinando. Então, o que eles fizeram? Eles separaram em grupos. Então, a igreja dava garrafinhas de água para todos. E aí as pessoas bebiam água. E aí os irmãos foram em grupos para os 4 cantos da cidade urinar nos postes da cidade para marcar com a urina do leão, eu não sei se a urina do leão já vinha na garrafa, e marcar lá. E o presbítero falou assim, e se o Satanás vier de helicóptero? Vocês estão presumindo que Satanás vai vir de carro. Mas e se Satanás vier de helicóptero, que acontece muito na festa do peão, das pessoas irem de helicóptero para lá? Aí todo mundo, sabe o que foi engraçado? Todo mundo virar e falar assim, é mesmo, né? Não tinha pensado nisso. Ainda bem que já era tarde demais. Vocês imaginem como é que ia ficar a cidade pulverizada da unção do leão. Não é? Eu irei se Deus quiser. Triunfalismo. A tranquilidade do apóstolo Paulo, que chega a incomodar de tanta diferença, se contrasta com essa postura infantil do evangélico moderno, que deseja as coisas como uma criança mimada passeando no mercado. Sabe, criança mimada que tudo que vê quer? Essa imaturidade pueril
de julgar que nós podemos realizar os nossos planos sem a bênção do Senhor, ou achar que só porque nós temos boas intenções, puras e piedosas, necessariamente Deus vai abençoar, ignora a conclusão a que o apóstolo Paulo chega. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é que se Paulo for, ele irá debaixo da bênção de Cristo. E se Paulo não for, é porque Deus não abençoou os seus planos. É isso que Paulo está dizendo. Simplesmente. Paulo só está encerrando o caso aqui ao dizer que se alguma coisa acontece porque você planejou e Deus deixou acontecer, é porque esta coisa estava debaixo da plenitude da bênção de Cristo. Ou seja, Paulo apenas está dizendo para eles que eu estou absolutamente certo de que se der tudo certo, é porque Cristo abençoou. Não é porque o plano era bom. É porque Deus abençoou. A nossa oração tem que começar a mudar. Deus quer que você planeje. Deus não quer que você confie nas suas intenções do coração. Mas Deus quer que a sua oração mude. Quando você planejar, peça que Deus abençoe os planos. Porque quando você pede que Deus abençoe os planos, isso não significa que eles vão acontecer. Isso significa que se acontecer, é porque Ele abençoou. Tudo que você faz na vida é porque Deus abençoou. Quando o ímpio se dá bem, é porque Deus abençoou. Quando Pilatos diz para Jesus, você sabia que eu posso te libertar? Jesus diz, eu sei disso. Foi o meu Pai que te deu esse poder. Tudo o que acontece. Irmãos, a parte mais difícil de terminar um sermão no dia da eleição, que diz uma coisa dessa, é ter que dizer que não importa qual seja o resultado da apuração dos votos de hoje. O que acontecerá, acontecerá debaixo da plenitude da bênção de Cristo. E pode ser bem dura a decisão. A oração não é para que Deus salve o nosso país com um Messias humano. A oração é para que Deus tenha misericórdia do nosso povo, usando para isso qualquer instrumento à sua disposição. Mas confiar que se der certo, é por causa da bênção de Cristo. Não é porque a campanha foi bem feita, não é porque o voto foi voto com consciência, não é porque a gente fez um bom trabalho de marketing, não é porque a gente convenceu as pessoas, mas é porque Cristo resolveu abençoar os planos. E é tão difícil quando Deus abençoa os planos de gente má, ímpia. Deus abençoou o plano de Ciro. E graças a isso, o povo de Deus foi preservado. Deus abençoou os planos de Nabucodonosor. Muita gente morreu. E a história de Daniel acontece. Deus abençoou vários planos, como dos imperadores de Roma, como de Nero, que não só tocou fogo em Roma, como culpou os cristãos e os perseguiu. Deus deixa as coisas acontecer? Não, Deus as faz porque Ele as abençoa. Deus põe as mãos sobre os nossos planos. Se aconteceu e se deu tudo certo, é porque Deus abençoou. Horas, então só temos uma reação a isso, que é dar glórias e graças a Ele. Pronto. Então, aprendamos a mudar a nossa oração e a confiar no Senhor para que as coisas aconteçam assim. Meus queridos, eu espero que Deus abençoe o seu coração, abençoe a sua semana, mas acima de tudo abençoe o nosso dia. Alguns de vocês ainda vão votar, meu caso é um desses, e que a gente confie em Deus e confie a Deus os nossos planos para a sua própria glória, para o louvor da sua graça e para que a gente aprenda a ser submisso à sua vontade em Cristo Jesus. Amém.